Recording is on. Isso. Então, eu preparei para vocês um material que é para a gente acompanhar os textos da coletânea e tentar ver de que forma a gente usa essa coletânea para construir os nossos argumentos. Então, assim, eu ouvi o que vocês me disseram, e eu estou pensando agora, assim, o que pode ter acontecido para vocês não terem tido, talvez, confiança suficiente para aproveitar essas informações na hora de desenvolver o texto, né? Então, assim, vamos começar com isso aqui. Tem alguém pedindo para entrar na sala, mas eu estou compartilhando a tela. Vocês podem autorizar? Já aceitei, já. Sim. Quem que entrou agora? Bom, não tem problema, vamos voltar. Vocês estão vendo, né, essa primeira imagem que eu coloquei aqui? Como o estudante se vê diante da prova? Vocês estão vendo isso? Sim ou não, pessoal? Eu não consigo ver vocês. Eu preciso que alguém me responda para eu saber se está tudo certinho. Vocês estão vendo? Sim. Tá, então vamos lá. Como o estudante se vê diante da prova? Na verdade, assim, gente, isso aqui é uma brincadeira, mas é uma verdade. E é uma imagem um pouco mal feita, porque eu tirei isso, fiz um print de um vídeo que eu encontrei na internet. E aí, assim, a minha ideia era falar para vocês sobre alguém tentando derrotar um monstro, né? Assim, um grande monstro e tentar usar superpoderes para enfrentar esse desafio. Então, assim, quem quiser ver o vídeo, tem aqui o link. É um programa que passava nos anos 80, de um herói japonês que sempre vencia grandes monstros e aberrações. Então, assim, eu fiz essa brincadeira para mostrar o que para vocês? Que vocês têm, assim, uma expectativa de que a prova pode ser uma pegadinha ou pode ser uma armadilha. E aí, assim, a minha resposta é que a prova é pensada para ser uma oportunidade de aprendizagem, né? Então, a gente também aprende quando faz uma prova. E a gente nunca tem, às vezes, opinião sobre tudo, né? Então, assim, essa sensação de que o tema é muito novo, muito fresco, ou nunca pensei em falar sobre esse assunto, porque eu tinha na minha cabeça que poderia cair tais e tais outros temas que saíram na mídia, nos jornais, enfim. As pessoas podem especular quais temas podem cair, mas assim, a gente tem que estar preparado a dar opinião sobre qualquer assunto, né, em primeiro lugar. E aí, assim, o que eu coloquei aqui para vocês é o que é a prova na realidade, e eu usei duas imagens que são pessoas conversando, dialogando sobre algum tema, algum assunto. Então, vocês precisam ver que, assim, entender que a prova é um convite para agir como se estivesse em uma roda de conversa, participando de um debate, discutindo sobre um assunto que é importante e é do interesse de todo mundo. E aí, assim, eu vou dizer a vocês, assim, para pensar que cada pessoa dessa roda vai dizer alguma coisa, vai ter algum tipo de posicionamento. E aí, a sua função, quando vai escrever o seu próprio texto, é ponderar, fazer mediações de todos esses textos, de todas essas pessoas que falaram esses textos, e tentar fazer uma construção de um pensamento que mostre o que vocês acham sobre isso. Como vocês vão resumir essas várias possibilidades de falar sobre um determinado assunto.
Então, assim, eu fiz uma lista de o que se espera do estudante, que, na verdade, assim, é um grande resumo das competências que vocês viram nas aulas comigo. Eu retomei essa aula na sexta-feira, eu dei exemplos. Então, assim, é muito importante que vocês também tenham isso muito claro, que na própria proposta da redação, isso vem, eles pedem isso, né? Que você se expresse na norma culta da língua, que você escreva um texto dissertativo argumentativo e que você compreenda os textos da coletânea. Porque se você compreende os textos da coletânea, você consegue dialogar com eles e você consegue tirar deles os exemplos, os fatos, os dados e as opiniões para poder fazer as suas próprias relações, né? Então, assim, uma coisa puxa a outra, né? Usar os recursos linguísticos de coesão, fazer uma proposta de intervenção que solucione o problema e, em resumo, tomar uma posição sobre esse tema. Construir um diálogo com os textos motivadores e trazer contribuições pessoais do seu repertório legitimado. Então, assim, vocês são convocados a opinar sobre um assunto do qual a gente não sabe se vocês sabem ou não, né? Agora, justamente por isso, né, como não sabemos se vocês têm opinião sobre tudo, então os textos de motivação, os textos da coletânea, eles servem para iluminar um pouco a cabeça de vocês, não para confundir, né? Ou para ser suficiente até o ponto de vocês conseguirem entender o problema e conseguir desenvolver um raciocínio sobre ele e uma proposta de intervenção. Então, assim, a primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês, né? Antes de ler todos os textos da coletânea, vocês vão ver qual é o tema que eles decidiram pedir para vocês dissertarem. O tema é esse, vamos prestar atenção nisso. Vejam as cores aqui que eu separei para vocês, né? 3 palavras-chave desse tema que já são dadas para vocês: invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então, nesse enunciado, vocês têm que entender que o problema está dado. Então, existe um problema aí, é o problema da invisibilidade, né? De ser invisível. Depois, a causa do problema. Qual causa? A falta do registro civil, né? Então, é isso que gera essa invisibilidade das pessoas. E depois, uma sugestão de proposta de intervenção. A garantia do acesso à cidadania é, então, uma sugestão para vocês desenvolverem essa proposta de intervenção. É como se, assim, não sei se vocês já ouviram isso, a resposta está no enunciado, né? Então, aqui no caso da redação, isso no caso das perguntas, quando vocês vão responder as perguntas, mas no caso da redação, muitas vezes, essa proposta, ela já traz um recorte que sugere para vocês uma possibilidade de discussão do tema, né? De caminho a ser tomado. Então, assim, a primeira coisa que eu vou chamar a atenção de vocês é para o texto 1, mas não para o texto 1, porque aqui eu coloco do lado, né? Antes de ler o texto, leia a fonte. Então, assim, qual é a fonte escolhida para ser o primeiro texto da coletânea? Aí eu vou ver lá em letras pequenas, né? Antes de ler o texto, então, a gente vai fazer esse exercício. Isso é uma estratégia de leitura. Isso é uma tese de doutorado em História, Política e Bens Culturais, defendida na Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, em 2019. Então, dessa informação eu tiro que é uma tese de doutorado, então foi uma tese defendida recentemente, que fala sobre história, política e bens culturais. E o título vem destacado em negrito a palavra invisíveis, né? E logo em seguida essa explicação, uma etnografia sobre identidade, direitos e cidadania nas trajetórias de brasileiros sem documento. Vamos supor, eu não sei o que significa a palavra etnografia,
mas eu vejo uma explicação, né? Olha, identidade, direitos e cidadania nas trajetórias dos brasileiros sem documento. Então, é uma tese de doutorado que estuda o que acontece com brasileiros que não têm documentos. E aí, então, essa é a primeira informação que o texto me dá antes de ler. Né? Vejam isso, antes de ler o texto, eu vou ver a fonte, se eu conheço o autor, ou se esse título me diz alguma coisa importante que eu devo prestar atenção. Em seguida, a gente tem o quê, né? Então, aqui já vimos a fonte. Em seguida, a gente tem, no primeiro parágrafo, uma descrição de uma situação que acontece com frequência. Então, qual é a frequência? Qual é a atividade? Qual é a situação? Toda sexta-feira, o ônibus sacoleja a partir das 9 horas. E aí, eu volto àquela questão das palavras-chave, né? Eu fiz uma seleção de palavras importantes nessa descrição. O entra e sai de gente, nunca menos de 50 pessoas, pobres ou muito pobres, quase todas negras. Olha o racismo estrutural aqui, né? Pessoas negras, pobres ou muito pobres. Perguntam, sentam e levantam, esperam sem reclamar, adultos, velhos e crianças, ou seja, pessoas de todas as idades, né? E aí, nesse primeiro parágrafo, então, com essas informações, a autora diz sobre a dificuldade para conseguir a certidão de nascimento, que é o primeiro documento da vida. Então, isso é uma informação nova, né? Assim, para mim também, era o que eu dizia para vocês. A gente não é obrigado a ter opinião sobre tudo, mas aí alguém resolveu fazer uma tese de doutorado para falar sobre quantas pessoas são prejudicadas pela falta do documento, que é um documento tão, né, é o primeiro documento de uma pessoa, e qual é o sentimento que afeta a autoestima dessas pessoas, né? Então, eu não sabia que acontecia isso no Rio de Janeiro, né? Isso no primeiro parágrafo. Então, quando eu leio, eu vou grifando, eu vou separando as palavras que me chamam a atenção. Isso tudo é uma forma de conhecer e de selecionar dados, né, que vão me ajudar a montar o meu esquema de argumentação. Então, no segundo parágrafo, a gente tem uma descrição da forma como essas pessoas se definem, né? Então, vamos falar de estratégia de escrita. A pessoa que escreveu isso primeiro descreveu o espaço, o ambiente, a forma como as pessoas se amontoam, como são essas pessoas, certo? Aí, no segundo parágrafo, o autor do texto, ou a autora do texto, deu espaço para falar sobre o sentimento delas, como elas se consideram numa situação como essa. Um zero à esquerda, um cachorro, um nada, uma pessoa que não existe. Gente, eu vou colocar o meu gato, vou separar meu gato que ele quer brigar com a outra gata. Peraí. Voltei. Então, é muito importante isso, né? A gente tem essa caracterização, como as pessoas se veem numa situação como essa, e aí a autora faz um resumo. Todas as expressões que conformam claramente a ideia da pessoa sem registro de nascimento sobre si mesma como uma pessoa sem valor, cuja existência nunca foi oficialmente reconhecida pelo Estado. Então, assim, vejam que uma pessoa sem valor resume todo esse sentimento, né, de que eles descreveram, né, zero à esquerda, cachorro, um nada, uma pessoa que não existe. Então, assim, quando a gente, passando agora para o texto 2, quer dizer, então, assim, vejam que no primeiro texto a gente já tem o quê? Um parecer, certo? Sobre o que significa a tal da invisibilidade. Isso é importante marcar, né? Que o texto 1 vem para dar uma fotografia do que significa ser invisível, né?
E aí, no texto 2, então, o que a gente tem? Um pequeno parágrafo que informa, é uma informação, né? Olha, eu vou falar para vocês, eu, Luciana, não sabia disso, e eu soube agora lendo a proposta de redação, junto com vocês, né? Então, de que forma essa informação me ajuda a criar um pensamento sobre esse tema, né? A criar um raciocínio, ou a dialogar, enfim, como voltando naquela imagem que eu mostrei para vocês das pessoas em roda conversando num debate, né? A informação é de que o registro de nascimento passou a ser gratuito no Brasil com a Lei número 9.534 de 1997. Certo? Então, vamos marcar isso. O registro de nascimento passou a ser gratuito no Brasil em 1997. E aí, aspas, o problema persiste. Então, ainda que haja uma lei criada em 97, esse problema persiste. A exclusão é complexa, não se explica apenas pela dificuldade financeira em pagar pelo registro. Certo? Então, de novo, né? É um pequeno parágrafo, e aí a gente vê... Quer dizer, eu tenho outro slide para falar do mapa. Aqui eu coloquei para vocês fazer perguntas para esses dados e tentar respondê-las ou criar hipóteses que explicam esse contexto. Então, assim, eu coloquei algumas perguntas aqui que eu não sei responder, mas eu não preciso saber responder tudo, mas eu tenho que pensar qual o sentido disso, por que essa informação está aí, e como que eu posso dialogar com ela, como ela pode me ajudar a entender esse problema, né? Então, se a lei que tornou gratuito o registro de nascimento foi instituída em 97, isso significa que esse direito antes era totalmente inacessível a quem não podia pagar, né? Agora, isso também não resolve o problema, né? A lei de 97 é recente, ou seja, ela tem o quê? 20 anos, um pouco mais ou menos, vamos fazer as contas exatas, mas assim, é uma lei recente e ainda assim não garante que as pessoas tenham o seu direito de registro assegurado, né? Então, só a existência da lei não é garantia para que as pessoas tenham o seu direito de registro assegurado. Então, a pergunta, por que esse problema persiste? Por que a exclusão é complexa, né? E quais são as suas causas, né? Quais são as causas dessa exclusão? E em seguida, a gente tem o mapa da invisibilidade, né? E aí, assim, a gente tem que tirar dados do mapa. Então, assim, quais são os dados que eu vou retirar desse mapa que vão me ajudar a desenvolver algum pensamento no meu texto, na minha argumentação? Então, o mapa me diz que isso atinge o território nacional inteiro, todas as regiões, em um número grande, expressivo, né? São números altos, né? O menor é o que está na região centro-oeste, mesmo assim são 243 mil pessoas, e no sudeste 1.150.000, é gente pra caramba, né? Sem registro de nascimento. E aí a gente vê também desse mapa que as regiões com maiores números de invisíveis são as regiões sudeste, seguida da nordeste. Mas por que isso acontece? Eu sei? Eu não sei. Será que eu sei? Mas esse é um dado que o mapa me mostra. Então, assim, como que eu posso interagir com esses dados? Como que esses dados podem me ajudar a iluminar o problema ou a discutir algum ponto de vista, né? Outra possibilidade, que esses números somados de todas as regiões acaba chegando a 3 milhões de pessoas. Né? Se eu tentar fazer uma conta rápida e colocar 1.150.000, 828.000, 320.000 e assim por diante, a gente chega nesse número assombroso de 3 milhões. É muita gente nessa condição, né? Então, vamos lá. Agora o texto 3. De novo, a gente vai fazer o quê? Criar uma estratégia de leitura para buscar a informação principal que vai me ajudar a desenvolver um argumento. Né? Se eu sinto que essa redação não tem... se eu sinto que essa proposta não me dá condições de opinar, então eu preciso encontrar essas condições na coletânea. De que jeito a coletânea me ajuda a encontrar isso? E aí, no texto 3, então, a gente vai ver que esse é um texto retirado de um site do Senado,
né? Então, é um texto, digamos, institucional, né? Que vem de um órgão do corpo legislativo, né? Do Senado, de uma instituição do governo. E aí diz assim: o texto identifica os motivos da importância de ter uma certidão de nascimento. Então, assim, a gente nunca parou para pensar, eu acho, que se você não tem certidão de nascimento, você não existe oficialmente para o Estado e para a sociedade. Você não pode tirar o RG, você não pode tirar título de eleitor, você não pode ter CPF, você não pode fazer matrícula na escola, você não pode tomar vacina, você não pode fazer carteirinha no SUS para ter um atendimento médico. Você não pode nada disso, né? Então, é o primeiro documento e mais importante do cidadão, por todos esses motivos, né? E, consequentemente, olha aí, ó, eu estou fazendo o quê? Eu estou criando relação de causa e consequência, né? Então, consequentemente, o efeito disso tudo é que, sem a certidão de nascimento, uma pessoa se torna invisível aos olhos do Estado, da sociedade, e não existe como pessoa que detém direitos, né? Um sujeito de direito. E aí, gente, no 4, para terminar, a gente tem uma publicidade, né, que serve para informar o trabalho das defensoras e defensores públicos que atuam para garantir o direito à documentação pessoal. Então, olha só, né, a nossa justiça é tão falha, né, assim, é tão difícil que exista justiça para as pessoas realmente, né, a gente tem tantos problemas de justiça nesse país. Agora, ainda assim, existe a figura do defensor público, que é aquele sujeito que vai tentar dar assistência às pessoas que não podem pagar um advogado, né? Porque o direito dá o sujeito ele tem direito de ser assistido, né? Ele tem direito de ser cuidado pela lei e pela justiça, né? Então, o que a gente tem que perceber nesse texto publicitário aqui? Ele faz uma distinção entre as palavras pessoas e cidadãos, né? Então, a distinção aqui não é nem só nas palavras, mas também no tipo gráfico, né? Na tipografia, para diferenciar, né? Pessoas e cidadãos. Existem pessoas que não são cidadãos, pessoas que não são cidadãs, né? Existem pessoas que não são cidadãs, pessoas que não têm direitos, né? Que não existem para o Estado e para a sociedade também, né? Moradores de rua, né? Pessoas que vivem em regiões urbanas, em regiões rurais, né? Ou afastadas dos centros urbanos, né? Enfim, que são desassistidas pelo poder público, né? E pela sociedade, enfim. E aí, o que a gente vê aqui? Algumas perguntas que eu coloco, né, assim, como uma forma de interagir com esse texto publicitário. O trabalho da defensoria consegue alcançar esses 3 milhões de pessoas invisíveis? Não, porque o problema continua existindo, né? Então, a lei garante que as pessoas possam ser assistidas pelos defensores públicos, mas, assim, ainda não foi resolvido o problema. As pessoas sabem que a defensoria pública existe, né? Sabem, não sabem? Quantos sabem? Né? E como os defensores públicos trabalham para garantir esses direitos? Também não sabemos, né? Então, assim, são questões que eu fui levantando. E aí eu coloquei aqui uma lista para a gente pensar como analisar esses dados. Então, a marginalização econômico-social de parte expressiva da população, ou seja, 3 milhões de pessoas são marginalizadas economicamente, socialmente, né? A gente pode pensar que nesses 3 milhões, muitos deles estão desempregados, moram nas ruas, não têm assistência da família, não têm condições de se defender, né? Enfim, não tem apoios, né, de nenhuma instância, nem familiar, nem de assistência social, nem do Estado, nem da igreja, enfim, é muito difícil,
né, lidar com essa desigualdade social que é característica do Brasil desde a sua fundação, né, desde 500 anos, né, desde quando esse país foi invadido pelos portugueses, né. Então, outra coisa, a distorção dos dados públicos, atraso na execução do censo pelo IBGE. O que significa isso? Isso foi noticiado, gente, né? Isso esteve nos jornais, que o IBGE não foi, o censo não foi, a gente não teve censo esse ano, teve um apagão nos dados, né? Porque isso é uma forma de censurar a quantidade de pessoas que estão com esses problemas, né? A quantidade de gente que está de fora das estatísticas, né? Então, assim, o censo do IBGE serve para fazer um diagnóstico e ver quais são as regiões que precisam de ajuda, quais são as pessoas que estão desassistidas, como vamos alcançar a ajuda dessas pessoas. Isso não tem, né? E isso é o quê? Fruto de uma política pública de destruição, que é a política do presidente Bolsonaro, né? Infelizmente, nós estamos o quê? Vivendo isso, estamos assistindo essa destruição, né? Em todos os níveis. Na educação não é diferente, né? Na educação, na saúde, enfim, na cultura, na previdência social, em tudo, né? No trabalho. E aí tem mais questões que a gente pode pensar, por exemplo, obstáculos das famílias para registrar os filhos, como as mães solo, ou meninas adolescentes, o que acontece com essas crianças, para onde vai parar? Enfim, a gente pode pensar aqui em tantas coisas, né? E aí, assim, isso vai surgindo, quando a gente vai se abrindo para o que esses textos da coletânea trazem para a gente, os exemplos começam a aparecer, a gente começa a pensar nas pessoas que a gente conhece, no que a gente viu na televisão, no que passou no rádio, enfim, nas redes sociais. Isso é noticiado, a gente está vivendo isso, né? O racismo estrutural é um dado importante, isso está no texto 1. Pessoas negras, né, são as que mais morrem de Covid, são as que mais ficam desempregadas e são as que mais estão sem registro, estão para fora como párias, né, como pessoas que não têm direito nenhum, né, não tem o primeiro direito, que é o registro do nascimento, né? Então, essa invisibilidade de interdita a cidadania dessas pessoas que vivem nas áreas rurais, indígenas, pessoas refugiadas, moradores de rua, né? E aqui algumas ideias para a proposta de intervenção. Como fazer o cumprimento da lei, já que ela existe, por que ela não alcança? Qual é o problema aí? A gente pode, assim, não achar uma proposta de intervenção que seja que caiba em todos os elementos, mas a gente pode arrumar uma forma de enfrentar esse problema. Como vamos enfrentar isso? Né? Por exemplo, ampliar o número de cartórios, né? Como fazer o Estado se comprometer com esse registro das pessoas e corrigir esse problema, né? E para terminar, eu coloquei aqui 4 links. O primeiro, com uma notícia, para vocês verem a questão da atualidade, porque isso é atual. Então, assim, a primeira notícia diz: os moradores de rua de São Paulo têm dificuldades para sacar o auxílio emergencial por falta de RG. O poupa-tempo está fechado. Ou seja, isso foi muito... Na época que saiu o auxílio emergencial, vamos lembrar disso, né? Primeiro que o Bolsonaro queria pagar R$200, aí os deputados da oposição, né, dos partidos de esquerda, lutaram para conseguir o aumento do valor do auxílio emergencial para R$400. E aí a gente teve o quê? A Caixa Econômica, o governo criou um mecanismo que era fazer um aplicativo no celular. Só que nem todo mundo tem celular e o pior ainda de tudo, nem todo mundo tem o registro, o RG, né? Não tem documento. Então, como é que eu vou receber o auxílio se eu não tenho documento, né? Como é que eu vou tomar vacina? Como é que eu vou me matricular na escola? Como é que eu vou votar? Como é que eu vou ter um atendimento no SUS se eu não tenho esse documento?
né? Eu estou totalmente excluído de qualquer direito, né? Aí depois tem um artigo da Maré, da favela da Maré, no Rio de Janeiro, eles têm esse canal de notícias online, e um artigo dizendo sem lenço, sem documento. Então, é um artigo que discute essa questão, né, para as pessoas da favela da Maré. Então, como que a gente se entende com essas dificuldades? Como que a gente se coloca diante delas para resolver, né? Depois tem uma notícia falando que o governo confirma que não haverá censo do IBGE em 2001. Isso é uma aberração, né? Porque, gente, isso é maquiagem de dados, né? Primeiro, assim, você esconde os dados porque você não faz o censo, você corta o dinheiro da pesquisa, você corta o investimento no censo, e aí você fecha os olhos para a quantidade de gente que precisa de assistência e não vai ter, não vai chegar. O dinheiro não chega nessas pessoas, né? E no final tem uma reportagem da revista Piauí que fala sobre uma pessoa que diz, sou uma pessoa que não existe, que é a autora dessa reportagem é a mesma do texto 1 da coletânea. Então, ela faz uma reportagem e conta a história de uma mulher que tinha câncer, que estava na fila para pegar o documento, o certidão de nascimento, para ela conseguir uma vaga no SUS para tirar o câncer. E nessa história, ela, no relato dessa reportagem, a jornalista conta que a mulher, né, falou: olha, foi o dia mais feliz da minha vida, o dia que eu consegui o meu registro civil de nascimento, enfim, e a mulher morreu, gente, 2 meses depois de ter conseguido o registro civil dela, né, o registro de nascimento. Então, assim, por que eu falei tudo isso, né? Porque eu acho que é possível fazer a redação prestando atenção nos textos da coletânea, em primeiro lugar. É possível tirar as informações e os argumentos e ter uma opinião sobre isso, né? E aí, assim, o que eu acho que pode atrapalhar é uma questão muito de ordem pessoal, porque eu acho que a parte emotiva, a parte emocional. Emotiva não, a parte emocional, a parte psicológica mesmo, porque a gente se sente pressionado, a gente se sente inseguro, né? E aí a gente tem uma percepção de que a prova vai atrapalhar a gente, né? O Ronaldo pediu para falar. Eu já te dou a palavra. Só para eu terminar esse raciocínio. Então, assim, a sensação que eu tenho, né, é que vocês têm uma ansiedade grande, assim, de ter, digamos, opiniões prontas, achando que será um tema, talvez, que vocês vão já saber discutir, ou talvez uma sensação de que a prova é muito longa, porque tem muito texto, mas, assim, para a gente escrever, a gente precisa ser bom leitor. A questão de escrever do texto bem escrito passa muito por ser um bom leitor, porque se a gente lê, a gente consegue tirar do texto o que ele tem para a gente dialogar com ele e devolver uma questão, um raciocínio, um ponto de vista, né? Fala, Ronaldo, pode falar. Eu ia falar que bastante coisa que a senhora falou eu não prestei atenção. Acho que foi por conta disso mesmo, do nervosismo, né? Eu comentei com a Milene e com a Jade, né? Que elas. Com a Jade, com a Milene e com a Letícia. Que elas estudam comigo e tal. Que na Unicamp eu não fiquei tão nervoso como eu fiquei no Enem. Eu senti essa diferença. Eu fiquei bem mais nervoso pro Enem do que pra Unicamp. Fiquei bem nervoso. E aí, acho que juntou com as notícias que acho que saiu assim um dia seguido do outro antes do Enem, por conta do nosso presidente e tal. E aí eu acho que foi aumentando mais e, enfim, aí chegou na hora, a gente acaba meio que, sei lá, né? A gente fecha o olho para algumas coisas, a gente acaba dando uns vacilos e tal.
Eu acho que a gente pode pensar assim: tem propostas mais e menos difíceis, ou tem desafios maiores ou menores. O que é importante, em primeiro lugar, é isso, assim, é tentar manter a calma, né? Porque é a nossa cabeça que comanda tudo, sabe? Então, assim, é muita pressão. E aí a gente tem que procurar, assim, pensar numa coisa: você fez o que você podia, você foi preparado, você teve condições de fazer alguma coisa. E aí, assim, cada pessoa tem o seu caminho, tem o seu jeito de fazer. Você tem que não pensar nos outros, ou nos concorrentes, ou, enfim, no que apareceu nas notícias. Eu entendo o seu posicionamento, e eu digo, eu também estava preocupada, porque a gente viu as notícias, porque teve aquela questão da censura que fizeram, né, de trocar as palavras golpe por revolução, né, tudo isso foi muito divulgado, e eu estava preocupada que isso pudesse atingir a proposta de redação. Agora, o que a gente viu, né, nessa prova foi que a integridade do trabalho do servidor público que fez a proposta foi preservada. Assim, a gente vê que o servidor público fez uma proposta de redação de acordo com o que era esperado para o padrão de prova do Enem. Então, assim, o que significa o padrão de prova do Enem? Significa dar textos que dão condições para que os alunos consigam interagir com eles. Assim, nesse sentido de retirar dados e informações. Se vocês têm alguma questão, por exemplo, a Milena falou que citou a Carolina Maria de Jesus. Muito bem, então isso é o repertório dela, é um repertório legitimado. E isso certamente vai contribuir eu imagino que isso certamente vai contribuir para ela desenvolver um raciocínio que ela procurou fazer na redação dela. Outra pessoa pode citar outro autor, enfim, isso é muito aberto, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: vocês são avaliados em 5 competências. Então, cuidado também com isso, porque vocês podem, talvez, ter uma sensação de que vocês não discutiram o tema do jeito certo, ou de que era difícil falar sobre esse assunto, enfim. Apesar de vocês terem essa percepção, vocês fizeram a redação. Então, fazer a redação já é um sinal de que alguma coisa foi produzida ali, de que o trabalho foi feito e de que vocês vão ser avaliados em 5 competências. Né? Então, assim, às vezes, pode ser que a parte da argumentação não tenha ficado tão articulada como o desejável, né? Mas vocês lembram de que vocês precisam fazer um texto dissertativo, argumentativo. Então, se fizeram nessa estrutura, vocês serão pontuados por isso. Se escreveram na norma língua, se usaram o registro culto da língua, vocês serão pontuados por isso. Então, a ideia do corretor não é tirar a nota. A gente não quer tirar, a gente quer colocar vocês na universidade. Né? Assim, a gente quer ajudar a pessoa, a gente não quer excluir. Eu acho que existe uma certa mentalidade de que a prova é feita para prejudicar. Não, né? Assim, talvez isso tenha dado essa sensação, porque vocês ficaram com essas notícias aí que assombraram, mas assim, felizmente, né, deu certo. Então, assim, essa parte não foi atingida, digamos. E nem as outras, né? Pelo que eu escutei, assim, eu não vi ainda a prova mesmo de linguagens, mas eu só fiquei com a redação, só vi as questões da redação, eu li muito também das repercussões. E, assim, se a gente esfriar a cabeça, vamos pensar numa coisa, né? Por isso que eu falo da questão emocional como algo importante. Se a gente esfriar a cabeça e pensar, bom, se a minha professora tivesse me dado esse tema como um exercício, talvez eu ia fazer e eu nem ia achar difícil, sabe? Mas como era o tema do Enem, nossa, então é o tema, nossa, eu preciso fazer e é que é difícil. Então, assim, muita calma, gente.
né? Eu volto lá no slide, não é aquele monstro e você é uma pessoa com uma espada que tem que defender e tal. Não é isso, é uma tentativa de dialogar, né? Assim, de trazer um tema que é importante, que é relevante, né? Assim, só quando a gente individualiza, porque falando 3 milhões, nossa, são 3 milhões, é uma massa, né? É uma massa de gente. Onde 3 milhões de pessoas é o quê, né? É uma cidade, é um estado, quanta gente cabe, né? Num espaço, num lugar, assim, 3 milhões de pessoas é gente pra caramba. E aí, se eu for pensar naquela pessoa que eu li na reportagem, uma mulher que tinha um câncer e que precisava tirar o documento para fazer uma cirurgia. Olha que absurdo isso, né? Assim, a gente começa a singularizar pensando nos casos particulares dessas pessoas que não têm o direito mínimo. Assim, é um direito, é o primeiro direito, né? Quando a gente nasce, a primeira coisa que dão para a gente é o nome, né? E a segunda coisa é o registro, não é? Né? Assim, eu, por exemplo, eu lembro, né? Mudando de assunto aqui, nossa, já acabou a aula, não é? Acabou a aula. É isso? Eu estou falando aqui sem parar. Acabou, gente, a aula? Acabou, não acabou? Agora são 7h50. Eu não quero atrapalhar o outro professor, eu acho que já está na hora de terminar, não é? Vocês estão aí? Acho que acabou já, Pro. A senhora tem razão. 7h51 agora. Isso, desculpa, eu falei muito. Então, assim, eu vou acabar, mas eu quero perguntar para vocês. Vocês entendem, gente, isso que eu falei? Tá tudo bem? O que vocês querem me falar agora, depois disso? Só para a gente acabar, eu vou já terminar. Eu queria saber de vocês depois. Eu vou interromper aqui a gravação e a gente termina para vocês me contarem um pouco o que vocês acham disso tudo que eu falei agora. Vamos lá.